Eu gostaria de refletir com os irmãos num texto avulso, por assim dizer, um texto que não faz parte de nenhuma sequência, mas que eu acredito que tenha muito a nos ensinar, evidentemente, que é Romanos capítulo 12. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11 está dentro de um trecho maior em que o apóstolo Paulo dá diversas orientações bem curtas e bem objetivas sobre a vida cristã. O livro, a carta aos Romanos, é dividida em duas grandes partes. Primeira parte, como o homem pode ser justificado, como o homem pode ser salvo. E depois, na segunda parte, como é a vida do homem salvo, como é a vida do homem justificado. E no capítulo 12, nós temos várias dessas orientações. E parece que dos versículos 9 até o versículo 21, o que nós temos aí de tema central gira em torno do amor cristão. Então eu tenho um esbocinho que parece resumir os versículos 9 a 21. Nós vamos ficar só no 11, mas considerando que parece que o assunto principal que o apóstolo Paulo trata é do amor cristão, nós poderíamos ver aqui várias características desse amor cristão. Ele precisa ser sem hipocrisia e dolo, com afeição e humildade, com diligência, com alegria e perseverança, com generosidade, com graça, com empatia, sem soberba, sem vingança, e isso inclusive falando do amor para com os de fora, especialmente ali no último ponto. Então, parece que de fato, os irmãos passando os olhos aí, dos versículos 9 até 21, os irmãos vão ver que parece que o amor é o tema, talvez central aí desse parágrafo, desse trecho. Mas, ainda que realmente esse tema, o amor, apareça como algo central, é possível que nós olhemos apenas para o versículo 11, e se fôssemos fazer isso com os outros versículos também, mas olhando especialmente para o versículo 11, é possível que nós aprendamos um princípio que Paulo não aplica exclusivamente ao amor cristão. Ainda que talvez ele o faça primariamente, não é exclusivamente ao amor cristão. A gente pode aplicar isso de modo mais abrangente, entender de fato essa orientação do apóstolo Paulo de modo mais abrangente. Aí com isso ele estaria falando do modo de vida do crente, ou do viver cristão. O viver cristão tem que ser marcado por algumas coisas. Dentre estas coisas, dentre essas características, nós temos a diligência. Então tem um esbocinho que eu quero compartilhar com os irmãos, que se limita ao versículo 11, que vai ser o foco dessa manhã. Então nós vamos estudar um versículo só, tá bom? Que é Romanos 12, 11. E a gente percebe aqui, a partir desse princípio geral que eu comentei com os irmãos, 3 marcas do viver cristão: diligência, entusiasmo e serviço. Se você dividir o versículo 11 em 3 partes, você vai ver que a divisão dá certinha, até o modo como é construído o versículo permite que a gente faça isso de modo bastante natural. Você percebe aí essas 3 marcas: diligência, entusiasmo e serviço. Dá uma olhadinha então aí em Romanos 12, 11, acompanhe comigo a leitura e na sequência nós começamos com o primeiro ponto. O apóstolo Paulo diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como eu disse para os irmãos, se os irmãos olharem os versículos anteriores, os versículos posteriores, os irmãos verão que são várias orientações muito curtas, que nas nossas traduções elas são apresentadas como ordens, elas estão colocadas como imperativos. Compartilhai, abençoai, amai-vos, estão colocados como ordens. No grego, no original, não está necessariamente como ordens, mas a tradução colocou nesse sentido porque de fato tem um peso de ordem, tem um peso de comando, tem um peso de orientação, de diretriz. E o versículo 11 não é diferente. No zelo não sejam remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então a primeira característica, a primeira marca do viver cristão está aí nas primeiras palavrinhas do versículo 11, que fala da diligência. Ele fala: no zelo não sejais remissos. Se a gente fosse traduzir de outro modo esse no zelo, essa expressãozinha no zelo, a gente poderia dizer talvez de com respeito ao zelo, no que diz respeito ao zelo, com referência ao zelo. E parece que esse é o assunto que liga o versículo 11 de modo completo. Ele está falando sobre esse zelo aqui. E
Por isso que nós colocamos ali que o ponto se chama de diligência, porque, queridos, diligência talvez seja uma das virtudes mais escassas dos nossos dias. Você conversa com as pessoas que têm algum cargo de chefia nas empresas, não importa em qual nível, seja o mais alto nível de chefia ou o nível mais operacional de chefia, e o que eu sempre ouço quando eu converso com essas pessoas é que existe uma grande dificuldade de encontrar funcionários diligentes, funcionários compromissados. O pastor Robson trabalha com várias equipes, é isso? Os chefes que estão aqui provavelmente percebem isso também. A dificuldade de você contratar, de você encontrar pessoas zelosas, pessoas diligentes com o trabalho. Isso se expressa, essa falta de diligência se expressa em os funcionários sempre apresentarem desculpas. Ah, não deu isso, ah, porque eu não apareci, ah, porque aquilo outro. Ou aqueles atestados suspeitos que se multiplicam. Várias empresas têm passado por esse fenômeno dos atestados, muito suspeitos. E às vezes, por incrível que pareça, nem mesmo explicações são dadas. Nós tivemos, não há muito tempo atrás, uma prestadora de serviço aqui na nossa igreja, que ela foi chamada para vir aqui prestar um serviço, combinou tudo certo, e ela não apareceu no dia. Nós mandamos mensagem, olha, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa? E ela não respondeu. Ela foi responder na metade do dia falando que teve um imprevisto. Ele falou, não, tudo bem, às vezes acontece, faz parte, né? Vamos remarcar. Nós remarcamos. Não, vou estar aí na semana que vem, beleza. Na semana que vem, ela também não apareceu. E dessa vez ela nem respondeu. Ela simplesmente, como uma ninja, desapareceu. Isso expressa falta de compromisso, falta de zelo, falta de diligência. Isso tem sido comum em várias áreas. E não é de estranhar que isso também de algum modo se reflita na vida cristã. Se reflita no modo como os crentes desempenham as suas responsabilidades na igreja. Mas nós como crentes nós não podemos ser assim, especialmente em relação à vida cristã e às nossas responsabilidades. O que Paulo está dizendo aqui sobre não ser remisso, ele está falando que não pode faltar zelo na vida cristã. Ou, em outras palavras, o crente não pode ser preguiçoso, o crente não pode ser descuidado, o crente não pode ser negligente para com as suas responsabilidades. Ele deve ser alguém comprometido, alguém dedicado, alguém disciplinado em tudo que ele fizer, especialmente no que diz respeito às coisas de Deus, especialmente no que diz respeito às coisas espirituais. Essa tem que ser uma marca do povo de Deus, em tudo, mas especialmente no modo como nós encaramos as coisas de Deus. Se os irmãos olharem alguns textos que nos ajudam a compreender esse zelo esperado para a nossa vida, de modo geral, para a nossa vida cristã, os irmãos vão perceber essa tônica na Escritura. Vejam, por exemplo, Eclesiastes 9. Eclesiastes, capítulo 9. Salomão diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, se dedique de fato, se empenhe naquilo. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que Salomão está falando aqui não é que quando nós morrermos nós vamos ficar dormindo, a gente não vai ter nenhum tipo de atividade, não é isso. A história de Rico e Lázaro ilustra muito bem isso, o apóstolo Paulo deixa muito claro que ao morrer ele vai estar com Cristo. Não é disso que o texto está falando. Quando o texto fala do além, o texto está falando da morte, da sepultura. Então, quando nós morrermos, os nossos projetos, aquilo que nós fazemos nessa vida, se encerram junto com isso. Para a sepultura você não leva a sua agenda. Não tem nada que você faz depois disso em termos dos seus projetos pessoais. Por isso você tem que se dedicar a fazer tudo com empenho agora, com diligência agora. A dádiva da vida, o presente da vida que Deus nos dá, nos empurra a sermos comprometidos, diligentes, zelosos com as coisas que Deus nos dá aqui agora. Trabalho, família, responsabilidades da igreja, projetos pessoais. Nós não podemos ser preguiçosos, negligentes, desleixados, descuidados nessas coisas. Vejam também Provérbios 18. Provérbios 18, 9. Veja a comparação. Quem é negligente na sua obra, quem é
preguiçoso, o indivíduo que não se esforça, o indivíduo que tem mão mole, o indivíduo que não se prontifica a fazer as coisas, quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Eu não sei como que está na sua tradução, mas a ideia de desperdiçador aqui é a pessoa que destrói. A comparação é que a pessoa negligente, ela tem as mesmas consequências para si do que a pessoa que destrói as coisas. O negligente, destrói as coisas tanto quanto um desperdiçador o faz. Se os irmãos olharem Romanos, capítulo 12, os irmãos verão que um pouquinho antes do versículo que a gente tem estudado, em Romanos 12, 8, quando fala dos dons espirituais, o apóstolo Paulo, ao falar de um dom específico, ele diz que essa pessoa que tem esse dom deve fazê-lo, deve executar esse dom com diligência, zelo e compromisso. Veja aí Romanos 12, 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. A pessoa que lidera a igreja, a pessoa que recebeu esse dom de Deus, em especial a figura do pastor, que é aquele que preside, aquele que lidera, essa pessoa ela tem que fazer isso com diligência, zelo e compromisso. Não podem existir pastores relaxados, pastores descuidados. E isso se mostra especialmente no modo como o pastor lidera a igreja por meio do púlpito, por meio do ensino. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 5, para você ver uma expressão desse compromisso, dessa dedicação, desse empenho pessoal daquele que recebeu esse dom de liderança, esse dom de presidência. Olha aí, 1 Timóteo 5,17. Falando dos pastores, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ele tem que lutar com o grego, ele tem que lutar com o hebraico, ele tem que se cansar, ele tem que sair suado ali da mesa, depois daquela luta, depois de nocautear as línguas originais, depois de batalhar com a homilética, ele tem que se esforçar, ele tem que se dedicar a isso como uma expressão do seu compromisso pessoal. Não existe sermão improvisado por causa de preguiça, por causa de falta de vontade de fazer as coisas. Os pastores não têm essa liberdade. O serviço deve ser diligente, o exercício desse dom deve ser diligente. Os irmãos olharem também Efésios capítulo 5, ainda que não fale sobre diligência, fala sobre o modo como nós aproveitamos as oportunidades. É um texto famoso, um texto que fala como nós aproveitamos o nosso tempo, usamos o nosso tempo. Em Efésios 5:15, nós vemos o apóstolo Paulo orientando sobre o modo de vida dos crentes. Ele fala: portanto, vede prudentemente como andais. Andar aqui é uma figura para viver. Vejam prudentemente como vocês vivem, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. De fato, meus irmãos, o modo como nós usamos o tempo, o modo como nós distribuímos os nossos compromissos ao longo do dia, na nossa agenda, é um indicativo muito bom da nossa negligência ou do nosso compromisso, da nossa diligência. O crente aproveita bem o tempo ao invés de ceder às pressões perversas dos nossos dias que são maus. Os nossos dias maus são dias perversos. Existem pressões para que a nossa agenda seja ocupada de determinado modo, de determinada maneira. O crente, ele não cede de modo tolo a essas pressões. Ele vive de modo sábio, de modo zeloso, com aquilo que agrada a Deus. E isso, é claro, faz com que nós sejamos zelosos. A pessoa sábia, ela é zelosa pelas coisas de Deus, porque é muito possível que na administração do nosso tempo nós percebamos que nós somos zelosos pelas coisas que desagradam a Deus. Nós podemos ser muito comprometidos com as coisas erradas, e a nossa agenda expressa isso. O tempo que nós dedicamos a algumas coisas, ou a falta de tempo que nós não dedicamos, consequentemente, às coisas de Deus, mostra que às vezes as nossas prioridades estão erradas. Existe uma briga pelo nosso zelo, existe uma briga pela nossa diligência. E o crente, ele se preocupa em ser cuidadoso, atencioso, dedicado, disciplinado para com as coisas de Deus. 1 Coríntios 15, 58 também não menciona diretamente a questão do zelo, mas tem uma conexão muito próxima disso.
porque mostra esse envolvimento dedicado, não preguiçoso, não descuidado, não negligente. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Não existe espaço para preguiça aqui. O crente ele sempre pensa em como ele pode fazer mais, como ele pode servir mais, como ele pode trabalhar mais, como ele pode se envolver mais. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu gosto muito dessa palavrinha que o apóstolo Paulo usa aqui, quando ele fala o vosso trabalho não é vão, porque essa palavrinha aqui traz a ideia de, não só de uma ação de serviço, mas está embutida a ideia do cansaço. Servir a Deus cansa, é verdade. Ah, pastor, mas eu já canso durante a semana, no final de semana eu vou cansar também? Sim, nós vamos cansar também, mas é o que eu costumo dizer do santo cansaço. Nós descansamos quando nos cansamos servindo a Deus. É um paradoxo que só os crentes experimentam. O incrédulo ele fica o final de semana inteiro em casa, vendo Netflix, assistindo o Domingão do Faustão, e ele chega moído lá, mesmo ele tendo ficado o final de semana inteiro dentro de casa. Chega na segunda-feira, ele fala, nossa, eu ainda estou cansado. O crente não. O crente, ele acorda para vir do dever, para trabalhar no dever, ele fica à tarde ajudando o Abadio nas coisas da cozinha, ou no Népios, depois no sábado à noite ele vem para o Darache, depois no domingo de manhã ele acorda, vem para o grupo de apoio, participa do culto, não dorme na EBD, fica para a classe, depois à tarde vai para a casa de algum irmão, volta para o culto da noite e ele fala, nossa, a gente fez muita coisa hoje, mas ele sente que de algum modo isso trouxe alívio, refrigério, descanso. Mesmo tendo sido um final de semana corrido, mesmo tendo sido um final de semana trabalhoso. O apóstolo Paulo fala que no Senhor esse trabalho, que tem o cansaço embutido nele, não é vão, é algo proveitoso, é algo produtivo de fato. E isso diz respeito à nossa diligência, ao nosso envolvimento ativo com as coisas de Deus. Em Hebreus capítulo 6, nós aprendemos que Deus recompensa o zelo cristão. Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. É interessante aqui que no versículo 11, parece que o autor de Hebreus conecta essa diligência com uma convicção que nós temos. De fato, conforme nós trabalhamos, conforme nós nos envolvemos, conforme nós somos diligentes para com as coisas de Deus, nós desfrutamos de uma convicção, de uma segurança da nossa fé. E aí parece que é isso que o autor de Hebreus fala, para que essa mesma diligência encaminhe vocês, coloque vocês na direção, produza em vocês essa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Nós temos irmãos na história e irmãos ao nosso lado que suam a camisa no trabalho. E essas pessoas são herdeiras das promessas de Deus. E ao me envolver diligentemente com isso, eu estou compartilhando do fronte de batalha com essas pessoas. Isso me dá convicção, isso me dá paz, isso me dá certeza da minha fé. A pessoa preguiçosa, ela tende a ter outros problemas espirituais. Ela tende a ter dúvidas a respeito da sua salvação. Ela questiona muitas coisas da sua vida cristã, da sua luta contra o pecado, porque a falta de diligência, a negligência, o ser omisso, o ser preguiçoso nessas coisas, vira uma bola de neve na vida cristã da pessoa. E outras áreas vão com isso também. Agora vejam, se os irmãos olharem Filipenses 3, os irmãos verão a partir do exemplo do apóstolo Paulo, que é possível você ser uma pessoa zelosa, mas você pode ser zeloso por aquilo que é errado. Isso é um problema. Você pode ser alguém legalista. Os legalistas são zelosos. Os legalistas são pessoas que não são negligentes. Pelo contrário, eles vivem com uma lupa, vendo cada área da sua vida para ver onde você pode errar ou não, onde você pode pisar errado ou não, onde você pode pisar falso ou não. Isso é ser zeloso pelo que é errado. Isso não é positivo. Isso não é bom.
Veja o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,6. Quanto ao zelo, falando dele, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era zeloso, dedicado, um fariseu. O apóstolo Paulo era exemplar para com os seus. E ele fala, em relação ao zelo, eu era perseguidor da igreja, um envolvimento ativo nessas coisas. Ele ia atrás, nós vemos isso no livro de Atos. Ele ia atrás, ele prendia, ele levava os papéis do processo, ele ia atrás de tudo aquilo que era necessário ali para fazer com que aquela condenação daquele crente acontecesse. Ele era zeloso nessas coisas, mas é o zelo por aquilo que é errado. E às vezes os crentes podem incorrer nesse mesmo erro, especialmente no que diz respeito ao legalismo. Você ser uma pessoa zelosa pelo comprimento da saia, pelo comprimento do cabelo, pelas regrinhas que os homens criam. Tudo isso é ser zeloso por aquilo que é errado. Isso não é expressão de santidade, isso não é a diligência que o apóstolo Paulo diz aqui. Bom, esse é o primeiro ponto que está aí. A diligência, a primeira marca do viver cristão, que tem essas características que nós vimos nesses outros textos aí também. No zelo, ou com respeito ao zelo, não sejam remissos, ou seja, não sejam preguiçosos, não sejam descuidados, negligentes, mas sejam responsáveis, comprometidos, dedicados e disciplinados. Ao final, eu quero comentar algumas aplicações gerais com os irmãos e nós retomamos esse primeiro ponto aqui. Mas vamos para o segundo agora, o entusiasmo. A segunda parte do versículo 11 de Romanos 12. O apóstolo Paulo fala, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Literalmente, o texto diz assim, no espírito, fervorosos. Não tem um verbo aqui. O que o apóstolo Paulo diz, não tem esse imperativo, esse verbo no imperativo, sejam fervorosos. As nossas traduções colocaram isso porque a ideia é de um imperativo. Mas literalmente o texto fala, no espírito, fervorosos. Isso significa, ser fervoroso, significa envolver-se profundamente com algo, de modo ardente, seu coração naquilo. Você está apaixonado no sentido de algo que te consome de vontade de participar daquilo. Por isso que nós traduzimos isso como entusiasmo. Agora, a dificuldade que nós temos aqui nesse texto é que ele fala para sermos fervorosos no espírito, ou sede fervorosos de espírito. E a interpretação desse espírito divide os intérpretes, os comentaristas. Porque aqui pode ser espírito com E minúsculo, e aí seria o nosso interior, o espírito humano. Ou pode ser espírito com E maiúsculo, e aí seria o Espírito Santo. Eu vou apresentar para os irmãos os dois argumentos, e os irmãos vão dizer qual você escolhe, tá bom? Você vai escolher um deles. Você vai ver qual dos dois você acha que se encaixa melhor aqui. Ou espírito com E minúsculo, ou espírito com E maiúsculo, ok? Vamos lá. A primeira opção é que seja o espírito humano. Então, o espírito com E minúsculo. E aqui, os estudantes de grego vão perceber isso, seria o caso de um dativo de esfera. Se você não sabe o que é um dativo de esfera, os alunos de grego do seminário podem explicar para você com uma mão nas costas. Só você perguntar para o Júlio, para o Raul, para o Ronaldo, pode perguntar, o João Ivo também fez grego, pode perguntar, eles vão te explicar facilmente o que é um dativo de esfera, tá bom? O dativo é um dos casos do grego. E a gente poderia traduzir da seguinte maneira, no espírito sejam fervorosos, ou seja, interiormente. É dativo de esfera porque fala do lugar, do ambiente, aqui no caso algo abstrato, né? Um lugar metafórico, do ambiente, do lugar em que esse fervor acontece. Onde é que as coisas fervilham, borbulham? Dentro, interiormente, no espírito humano. Essa seria a ideia aqui. Então se trata de uma disposição interior. É a pessoa dinâmica, entusiasmada, borbulhante. É a pessoa que tem a energia necessária nela para ela fazer aquilo que tem que ser feito. Uma pessoa que você percebe que ela está sempre fazendo alguma coisa, ela está para lá, ela está para cá, ela vai. Ela é uma pessoa que realmente ferve por dentro. Pode ser que esse tenha sido o caso, por exemplo, de Apolo, que nós estudamos há pouco tempo com o pastor Marcos. Se os irmãos olharem Atos 18, os irmãos vão ver que ao descrever Apolo,
vem ali várias características de quem era esse homem. Dentre essas características, o versículo 25 fala, Atos 18, 25, fala que ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Ou seja, esse homem falando, ele era envolvente, dinâmico. Ele pregava e você não conseguia pescar, você não conseguia dormir. Os homens que estão aqui, abandonados porque as mulheres estão no retiro das belas, eles estão cansados, desnutridos, eles estão abatidos, eles estão mais magros. É um campo de derrota, isso aqui hoje pela manhã, né? Até as esposas retornarem. Mas mesmo nessas condições, quando Apolo falava, o cara não pescava. Ele ficava ali atento. Porque era um homem fervoroso de espírito no modo como ele se expressava. No seu interior, ele cativava pelo modo como ele falava. Então, esse entendimento de ser fervoroso no espírito pode dizer respeito a isso, essa disposição interior. Ou seja, o crente, o apóstolo Paulo está falando do nosso espírito. O que ele está falando é que o crente tem que ser alguém assim. Alguém dinâmico, alguém entusiasmado, alguém que ferve pelas coisas de Deus. Vai ter uma atividade na igreja, poxa, que legal, vamos lá, eu vou lá, tá, vou ajudar. Ele já chega querendo trabalhar. Ele não é alguém morto, alguém mole, alguém desanimado. Não, ele é alguém que ferve. E isso vem de dentro dele. Mas, essa é a primeira opção. Guarde aí, se você gostou dela, ouça a segunda agora para ver com qual você vai ficar. O segundo entendimento é que aqui se refere não ao espírito com E minúsculo, o nosso interior, mas se refere ao espírito com E maiúsculo, aqui o Espírito Santo. Porque no original é tudo, não tem maiúsculo e minúsculo. No original é tudo igual. Então nós temos que tentar entender qual das opções é aqui. E nós temos esse recurso do E maiúsculo ou E minúsculo para entender quando é Espírito Santo ou não. E aqui já não seria tanto um dativo de esfera. Nessa interpretação, talvez seja um dativo de referência. Então seria uma tradução mais ou menos assim: com respeito, com referência ao Espírito, sejam fervorosos. Então, nesse sentido, o que o apóstolo Paulo estaria falando é que o Espírito Santo ele faz algo no indivíduo. E o crente deve deixar ser entusiasmado pelo Espírito Santo. O crente deve permitir que o Espírito Santo o encha de fervor. Talvez, e há uma evidência forte disso, talvez o oposto disso, ou uma contraparte disso, algo que se opõe a isso, seja a ideia de apagar o Espírito, lá em 1 Tessalonicenses 5. Apagar o Espírito é como que você abafar a chama do Espírito. De modo que aquilo que o Espírito fala, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, aquilo que o Espírito fala, você já não ouve mais, você abafa, você silencia. O Espírito Santo ele não brilha, não ferve mais dentro de você nesse sentido. E como em algumas ocasiões do Novo Testamento, o Espírito Santo é associado ao fogo, então os estudiosos falam, não, aqui é o Espírito Santo. O crente, ele precisa que o Espírito Santo o faça ferver. É o Espírito Santo que faz isso dentro dele. Então, no que diz respeito ao Espírito, vocês devem ser fervorosos. Vocês não podem ser negligentes para com o Espírito Santo. Vocês não podem apagar o Espírito Santo. Seria a oposição de ser fervoroso aqui. Uma das áreas de oposição a isso. É claro que, seja Espírito humano, seja o Espírito Santo, é claro que é Deus que opera em nós essas coisas. É claro que Ele que derrama sobre nós esse entusiasmo, essa vontade, esse desejo de se envolver com as coisas de Deus. Mas, olhando especificamente para esse versículo, você tem essas duas opções. E agora eu quero ouvir os irmãos. Quem acha que o apóstolo Paulo está falando dessa disposição interior? Levanta a mão. Quem acha que é o espírito humano? Ok. Quem acha que não? Que o apóstolo Paulo está falando do Espírito Santo. Ele está falando, com respeito ao Espírito, vocês não podem ser negligentes à ação dele. Vocês precisam permitir que o Espírito Santo atue em vocês. Vocês devem ser ativamente envolvidos com isso. E o Espírito Santo então atuará em vocês. Quem acha que o texto está falando do Espírito Santo, levanta a mão. Ok, tem alguns aí. Quem não acha nada?
os desnutridos aí, que as mulheres estão no retiro das belas, né? Isso daí não acha nada, isso daí está só existindo hoje, né? Até a esposa chegar. Esse final de semana agora, as ações da Nissin Lamen dispararam, né? Tanto de miojo que os homens com as esposas lá tiveram que comer. Mas enfim, não importa se você escolheu a primeira ou a segunda opção, as duas são defensáveis. E existem alguns autores, inclusive, que falam, na verdade, são as duas juntas. Aí já é a pessoa que quer ficar em cima do muro, não quer abraçar tudo. Mas, de fato, elas não se contradizem de modo prático. Porque quem nos incendeia, por assim dizer, é o Espírito Santo. Ele que atua dentro de nós para que nós, de fato, nos envolvamos nas coisas de Deus. Então, essa opção híbrida, ela tem lá o seu valor também na prática. E, queridos, nesse ponto, eu acho que é útil eu comentar algo com os irmãos, que é muito comum chegar no gabinete. Com o passar dos anos, parece que os crentes, eles experimentam algo que eu chamo de inverno espiritual. Parece que com o tempo, todo aquele entusiasmo da sua conversão, ele vai de algum modo esfriando. E nós parece que entramos num tipo de inverno. E nós ficamos preocupados com isso. Crentes que somos, nós ficamos preocupados com isso. Pastor, eu já não tenho mais a mesma disposição que eu tinha lá atrás. Antes o pastor falava que tinha mutirão, era 6 da manhã, eu já estava lá na porta. Agora eu me fingi de morto. Antes eu gostava de ler a Bíblia, agora eu já dou umas desculpas para não ler. Falo que a agenda está apertada, que a coisa está difícil. Antes eu orava muito, agora eu não oro mais. Antes eu anotava tudo no sermão, agora eu mal presto atenção quando o pregador está falando. E parece que isso, em alguns casos, isso vai se instalando e a pessoa fica preocupada com isso. E é legítimo, é real essa preocupação e deve realmente nos preocupar. E é isso que eu chamo de inverno espiritual. É quando a vida cristã, ela assume um caráter um pouco frio, um pouco mecânico, um pouco distante. Você não tem mais aquele fervor, aquela vontade tão intensa de fazer as coisas de Deus. E muitos crentes se atormentam com isso e buscam ajuda pastoral. Mas eu acho que é oportuno falar disso, porque essa é uma preocupação comum entre os crentes. E é algo que a gente realmente não deve se conformar. O crente não pode se conformar com isso. E é curioso que ao longo da história da igreja, houve um personagem... vários personagens remetem a algo parecido com isso, mas um em especial chama a nossa atenção, porque ele é conhecido pelo modo como ele via as suas afeições, os seus afetos. Ele é conhecido por isso, é Jonathan Edwards, um puritano americano do século XVIII. E o Jonathan Edwards, ele nas suas anotações, nos seus diários, ele comenta algumas coisas que talvez sejam muito semelhantes a que alguns irmãos experimentam. Eu vou ler aqui algumas datas dos diários, das anotações de Jonathan Edwards. Sábado 23 de fevereiro. Ele pode parecer um pouco dramático, tá, irmãos? Mas é porque ele realmente era muito preocupado com essas coisas das afeições. Então não achem exagerado aí, tá bom? Sábado 23 de fevereiro. Encontro-me miseravelmente negligente. Eu falei que ele é um pouco exagerado. Eu poderia agir 2 vezes melhor se me empenhasse. Há um bom tempo tenho tolerado uma preguiça horrenda e não o sabia. Eu deveria correr a corrida cristã muito melhor e deveria partir do mundo como um homem muito melhor. Depois, sexta-feira, 21 de dezembro. Hoje e ontem fui excessivamente apático, insensível e desanimado. Terça-feira, 1 de janeiro. Por vários dias tenho sido apático. Até analisei se não estou sendo culpado de negligência hoje. E decidi que hoje não sou. Então ele é bem rigoroso no modo como ele avalia a disposição dele. Olha, eu acho que eu estou sendo negligente, mas eu parei para avaliar e pelo menos hoje eu estou com a consciência tranquila que não foi apatia da minha parte. E, como eu falei, isso às vezes pode atormentar alguns irmãos. Nós podemos passar por algumas fases assim. E você fala, pastor, mas o texto fala que nós temos que ser fervorosos, dinâmicos, ativos, intensos no nosso envolvimento com as coisas de Deus. É possível você viver nessa apatia? Eu preciso me conformar? Tudo bem, isso faz parte, a vida cristã é assim, eu já não tenho mais aquele primeiro amor, né, como muitos crentes falam, e assim, faz parte da vida. Queridos, nós não podemos nos conformar com isso.
Ainda que isso aconteça, ainda que isso seja comum, isso não é o ideal para o povo de Deus. E como nós respondemos a isso então? Tem uma reflexão que o Charles Spurgeon escreveu, e ela está nesse livrinho aqui. É um livrinho devocional, muitos irmãos gostam disso, chama Dia a Dia com Spurgeon, Manhã e Noite. Então são duas reflexões, aí ele pega um texto bíblico, ele comenta o texto bíblico. O Spurgeon é muito hábil no modo como ele se comunica, tudo mais, no modo como ele escreve. Então, para os irmãos que gostam de algum livro devocional, tipo Pão Diário, essa série aqui que a Pão Diário, Publicações Pão Diário fez, é muito interessante, porque são todos textos do Spurgeon. Ele tem uma reflexão em que ele fala sobre isso. E eu quero ler um pedaço dessa reflexão para os irmãos. É a reflexão da manhã de 11 de agosto. E o texto que ele usa de base para essa reflexão é Jó 29:2. O texto diz: quem me dera ser como fui nos meses passados. E aí, com base nesse texto, o Spurgeon diz: muitos cristãos podem olhar o passado com prazer, mas consideram o presente com insatisfação. Eles olham para trás, para os dias que passaram em comunhão com o Senhor, como sendo os mais doces e os melhores que já conheceram. Porém, quanto ao presente, estão vestidos com o traje negro da tristeza e da melancolia. Antes viviam perto de Jesus, mas agora sentem que se desviaram dele e dizem: que eu fosse como nos meses passados. Eles se queixam que perderam suas evidências, aqui evidências provavelmente da salvação, seu testemunho da salvação, testemunho interior, a alegria da salvação que testemunha disso. Ou que não apresentam paz de espírito, ou que não têm prazer nos meios da graça, ou que a consciência não é tão tenra, ou que não tem tanto zelo pela glória de Deus. As causas desse triste estado de coisas são múltiplas. Elas podem surgir por meio de uma negligência da oração, pois a indolência na devoção particular é o começo de todo declínio espiritual. Interessante isso daqui. Talvez nós não sejamos fervorosos tanto quanto devíamos ser, porque nós somos negligentes para com a nossa vida devocional. Uma vida manca de oração, uma vida falha de comunhão com Deus na leitura bíblica, enfim. Ou pode ser o resultado da idolatria. O coração tem estado ocupado com outras coisas mais do que com Deus. As afeições foram postas sobre as coisas terrenas em vez de sobre as coisas celestiais. Deus irá retirar o brilho do sol de sua presença de um coração frio e errante. E de fato, quando ele fala da idolatria aqui, isso faz muito sentido, porque, queridos, nós temos muita facilidade em ferver por outras coisas. Tem algumas pessoas que você fala de futebol, a pessoa ferve. Essa borbulhada. E o seu mundial, hein? Você fala, 51 é pinga. O Palmeiras fervilha. E borbulha. Ou seu time perdeu, e a pessoa fica doida, fervilha dentro dela. Você fala de política. E o Bolsonaro, hein? Só fervilha, borbulha. E o Lula, hein? Mais ainda, até baba, né? Fervilha por causa disso. As pessoas, às vezes, em coisas corriqueiras do nosso dia a dia, outros assuntos que as pessoas gostam muito. Algumas pessoas você às vezes não tem papo, você tenta puxar um assunto ou outro, até você achar um que você acerta. Aí você fala para a pessoa, poxa, e aquele carro lá, pronto, você achou o assunto. Aí a pessoa começa, não, porque o carro, porque isso, porque aquilo, não, porque tem esse modelo, aquele outro tal. E a pessoa se interessa tanto por aquilo e põe isso para fora fervilhando, borbulhando. Não que seja errado se envolver com essas coisas, gostar dessas coisas, mas isso pode ser um indicativo peculiar de como nós temos facilidade de ferver por outras coisas, mas quando nós compartilhamos uma devocional, quando a gente compartilha um hino, um louvor, quando a gente fala alguma coisa da pregação que mexeu com a gente não fervilha. A gente fala, verdade, né? Pois é. De um modo apático, de um modo não borbulhante. E o Spurgeon fala que isso pode ser resultado de idolatria. Bom, ele continua. Cristão, se você não é agora como foi nos meses passados, não descanse satisfeito em desejar o retorno da antiga felicidade, mas vá logo buscar o seu mestre e diga-lhe o seu triste estado.
Peça por sua graça e força para ajudá-lo a caminhar mais perto dele. Humilhe-se diante dele e ele lhe exaltará e lhe dará mais uma vez a alegria da luz do seu rosto. Não se sente para suspirar e lamentar. Enquanto o médico amado vive, há esperança, ou melhor, a certeza de recuperação para os piores casos. Então é interessante muito comum essa tônica no ministério do Spurgeon, de você ir até Deus e pedir para Ele: Senhor, me dá. Senhor, me enche de novo dessa alegria. Eu não estou satisfeito com o meu estado. E ele fala que Deus responde positivamente a isso. De fato, queridos, se os irmãos olharem Gálatas, capítulo 6, os irmãos verão que o crente ele não deve desanimar, ele não deve desistir diante dos seus afazeres cristãos. Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O crente ele tem que ser ativo, dinâmico. Sempre que surgir uma oportunidade, ele vai lá e faz. Ele vai lá e trabalha. Ele vai lá e atua. Ainda que cada um de nós tenha a sua personalidade particular, alguns mais introvertidos, outros mais extrovertidos, alguns mais quietos, outros mais falantes, espiritualmente falando, todos nós temos que ser como a dona Josefa. Irmãos, a dona Josefa, ela parece que vai explodir. Ela ficou muito tempo afastada da nossa igreja por conta do machucado que ela teve, do acidente que ela teve, e algumas semanas atrás ela voltou para a igreja. Inclusive, ela está no Retiro das Belas. E ela chegou aqui na igreja, depois, ela chegou, meu pastor e tal, ela treme. A dona Josefa treme de entusiasmo. E ela indo para o Retiro das Belas, eu falei: Dona Josefa, pelo amor de Deus, tome cuidado. Porque ela não para, a dona Josefa sobe em telhado. Irmãos, não é comum esse tipo de coisa. Não é normal isso daí. Mas ela fervilha e ela chega a tremer. Ela fala: ai pastor, como eu estava com saudade de vir para a igreja. E ela treme. Nós temos que ser como a dona Josefa no que diz respeito às coisas de Deus. Eu não me aguento, eu quero que o domingo chegue logo para ir para a igreja. Eu não aguento, eu quero ir logo para o Daracha, eu não aguento, eu quero servir, eu quero fazer, eu quero estar lá, eu quero falar, eu quero... Nós temos que quase que explodir, igual a dona Josefa, no que diz respeito às coisas de Deus. É isso que é ser fervoroso de espírito aqui. Não é você falar em línguas, não é você rodopiar, não é isso. A espiritualidade aqui, ser fervoroso aqui, não é isso. É você servir, querer servir, é você querer realmente se dedicar às coisas de Deus. 3 marcas do viver cristão: diligência, entusiasmo e o último, para nós terminarmos, o serviço. O texto fala que no zelo nós não podemos ser remissos, temos que ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E a palavra que Paulo usa aqui, o grego tem várias palavras para serviço, várias palavras. Aqui a palavra que Paulo usa é o trabalho de um servo ao seu Senhor. E nós vemos que isso é muito presente na mente do apóstolo Paulo. Esse é um conceito que ele se apropriou muito disso. De fato, todos nós precisamos fazer isso. Tanto que na abertura da carta, em Romanos 1, ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Ele se identifica desse modo, ele se apresenta desse modo. No capítulo 6, os versículos 20 a 22, ele fala sobre a troca de senhorio que acontece com o crente. Nós agora somos escravos de um outro senhor e nós temos que servi-lo. Olha o que ele diz aí em Romanos 6, 20 a 22. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Nós não ligávamos para as coisas justas porque nós éramos escravos do pecado. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, antes nós éramos escravos do pecado, nós servíamos ao pecado. Agora não. Agora, como crentes, nós somos escravos de Deus, servos de Deus. Nós servimos a Deus, prestamos serviço a Deus, não mais ao pecado. E isso traz o resultado. E tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A vida de serviço do crente é uma vida frutífera que o torna mais santo.
Veja também o que ele fala no capítulo 7, versículos 5 a 6. Romanos 7, 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. A lei fala, não cobiçarás. O meu coração pecaminoso começava a cobiçar. Mas a dinâmica de serviço a Deus é diferente. Agora, olha o que o apóstolo Paulo fala. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, o serviço cristão não é com base na lei, em uma obrigação fria lá colocada em pedra. Não. Nós servimos a Deus agora porque o Espírito atua dentro de nós. Porque o Espírito Santo opera essa transformação dentro de nós, essa ação interior. E nós fazemos isso porque nós amamos a Deus. Nós queremos servir a Deus. É uma transformação interior. Não porque tem uma coisa escrita lá. Poxa, eu vou ter que fazer isso porque está lá, né? Eu não quero, mas eu vou. Não, eu quero. O Espírito Santo atua dentro de mim. Veja o que ele fala também no capítulo 14. Romanos 14, 15. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E aí, o 18 completa. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Nós servimos a Deus de modo aprovado por Deus quando nós abrimos mão das nossas liberdades, aqui no caso sobre a questão de comer carne, toda aquela tensão que existia dentro da igreja primitiva em relação aos judeus, gentios, o pode, não pode. O crente maduro, ele abre mão das suas liberdades em prol da consciência, para preservar a consciência do irmão, para que o irmão não se sinta ofendido, para que os escrúpulos pessoais daquele irmão não sejam afetados. E Paulo fala, esse é um jeito de servir a Deus. Ao fazer isso, você está servindo a Deus e sendo aprovado por Deus. Veja também Romanos 16, 17. Aqui ele mostra o oposto de servir ao Senhor. Ele fala, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. O apóstolo Paulo diz aqui que os indivíduos que causam divisão na igreja servem a si próprios. E Deus nos livre de servirmos a nós mesmos e não ao nosso Deus. Se os irmãos voltarem um pouquinho aí as páginas da Bíblia para Atos, os irmãos verão uma verdade que não pode sair, mais uma verdade que não pode sair da nossa visão. Servir a Deus é custoso. O texto fala aqui servindo ao Senhor, e nós podemos pensar em momentos de alegria que nós temos servindo a Deus. De fato, servir a Deus nos traz alegria, regozijo, energia, nós ficamos revigorados, animados, gostamos disso. Mas servir a Deus também pode trazer sofrimento, também pode trazer perseguição, também pode trazer lágrimas. O apóstolo Paulo fala isso em Atos 20, 17, quando ele chama os presbíteros de Éfeso. Ele fala, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servir a Deus envolve custos, e nós como crentes temos que estar cientes disso. E um outro contexto em que essa expressão é usada é em Colossenses 3. Em Colossenses 3, 22, nós aprendemos que o serviço que nós fazemos ao nosso chefe é um serviço que nós prestamos a Deus nesse sentido. Se eu sou escravo de Deus, eu sirvo a Deus no meu trabalho. Colossenses 3, 22 diz assim, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância,
visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. E ele conclui: a Cristo o Senhor é que estáis servindo. O modo como eu me porto no trabalho, o modo como eu administro meu tempo no trabalho, com o zelo com que executo as tarefas que me são dadas, quando eu faço isso de modo diligente. Mas é o meu patrão, quando eu faço isso de modo diligente. Mas é uma empresa pagã, quando eu faço isso de modo diligente, eu estou servindo a Deus. Essa é uma expressão da diligência que acontece fora das paredes da igreja, fora da esfera devocional, das minhas responsabilidades individuais no meu tempo devocional com Deus. Isso acontece no ambiente de trabalho. Nós servimos a Deus quando fazemos isso daqui. Queridos, a avaliação que nós fazemos da nossa vida cristã não é baseada na experiência, não é baseada no êxtase, é baseada na submissão e no serviço a Deus. Essa é a vida cristã aprovada. Alguém que serve a Deus nesses termos que nós temos falado aqui. Quando nós lemos aqui sobre servir ao Senhor, isso nos leva em duas direções. Em primeiro lugar, nós temos que recordar a majestade de Deus. Nós estamos servindo ao Senhor. Ele é o Rei. Ele é o soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós vamos fazer corpo mole. Nós vamos deixar de servir. Nós vamos perder a oportunidade de se cansar no serviço ao Rei do Universo, ao Salvador, coberto de majestade, de imortalidade. Nós vamos negligenciar o serviço a Ele. Não é o serviço ao pastor Nicolas. Não é o serviço ao pastor Thomas. Não é o serviço ao pastor Robson, não. Ainda que no serviço a Deus nós sirvamos os nossos irmãos, o texto fala que nós estamos servindo ao Senhor. Ele é o Deus vivo, de 1 Tessalonicenses 1, que fala que nós nos convertemos ao Deus vivo, abandonamos os ídolos e nos voltamos ao Deus vivo, nos convertemos ao Deus vivo. É a esse Deus que nós adoramos. Isso tem que nos colocar em movimento, isso tem que nos despertar. Às vezes nós entramos numa mesmice, numa... Como chama quando um carro vai atrás do outro? Como? Eu não tô... Não. O vácuo que fica atrás é o... Homem, vocês não sabem isso? Eu não me lembro agora a palavra. O vácuo, o ar, o carro da frente quebra o ar e você só vai no embalo do carro que está na frente. O seu carro não bate o ar nele, então você só vai no embalo ali. E às vezes nós entramos nisso na vida cristã, nós entramos num automático ali, nós vamos só seguindo a coisa. Queridos, nós estamos servindo o Deus do universo. Isso não pode acontecer. Não pode. Talvez você olhe para si e fale: pastor, eu não consigo servir a Deus desse jeito. Não dá. E talvez você não seja crente, é por isso que você não consegue. Porque primeiro você precisa se converter dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Sem fazer isso, sem entender a majestade de Deus, sem compreender a grandeza, a santidade, o poder, a salvação, os atributos, a obra de Deus, você não vai servi-lo de fato. Primeiro, você precisa acessar o caminho até Deus, que é Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Então você pode servi-lo. Agora, se você já é um crente e anda nesse marasmo, anda nessa coisa automática, nessa coisa fria, essa coisa que não se expressa em serviço, talvez isso seja uma falta de compreensão ou de lembrança de que nós estamos servindo a Deus, ao Senhor. E o fato de ele falar que nós estamos servindo ao Senhor deve deixar em nossa mente que nós estamos servindo a Deus e não a nós mesmos. Não há espaço para o orgulho, para a autoglorificação. Nós estamos servindo ao nosso Senhor, isso tem que nos manter humildes. Nosso serviço é prestado a Ele, não a nós mesmos. Então estão aí as 3 marcas do viver cristão: diligência, entusiasmo e serviço. Mas eu quero fazer algumas aplicações finais para encerrar, remetendo a cada um desses pontos. Sobre a diligência, eu reforcei o seguinte: nós precisamos ser diligentes em nossas responsabilidades com a igreja. Focando aqui no cuidado com a igreja, nas coisas com a igreja. Escalas, eventos,
cultos. Isso é uma expressão de diligência. Nós não podemos ser diligentes com as coisas seculares e não sermos diligentes com as coisas de Deus. Eu conheço muitos crentes que são ótimos profissionais, excelentes, exemplares, merecem todas as promoções que ganham. Mas no que diz respeito ao envolvimento nas coisas de Deus, na igreja, não. Vejam a denúncia de Malaquias. Malaquias 1. Malaquias 1:6. O filho honra ao pai e o servo a seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? E se sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que penseis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. O teu governador não aceitaria o tributo que você me trouxe. Por que você se preocupa em levar o tributo bom para o governador, mas para mim, na minha mesa, você traz o animal doente, quebrado, enfermo? Por quê? Por que você tem essa visão mais elevada dos homens do que do serviço a mim? Por que nós somos mais diligentes nas coisas seculares do que nas coisas de Deus? Por que nós não admitimos faltar no trabalho, mesmo doentes ali, mesmo sobrecarregados? Não, eu preciso trabalhar, óbvio, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me envolver, eu preciso ser compromissado com o meu trabalho, mas em relação às coisas da igreja nós negociamos muito rápido. Pronto. Eu acho que vai chover. Não vai dar para ir na igreja hoje, que coisa, hein? E curiosamente, esse tipo de exortação, esse tipo de aplicação, geralmente se dirige às pessoas que justamente não vêm à igreja para ouvi-las, porque realmente são negligentes para com as coisas de Deus. Não ligam. Não tem o mesmo grau de envolvimento que tem com as outras coisas. Os pais que levam os filhos durante a semana em várias coisas. É o balé, é a natação, é a aula de inglês, é a aula de francês, é aqui e aqui, não para, mas quando chega no final de semana para trazer para o dever, aí não dá, ela precisa descansar, né? Muita coisa para fazer. Só ir no departamento infantil uma vez por semana tá bom. O inglês tem que ser 2 vezes por semana, o balé 2 vezes por semana, a natação 2 vezes por semana, mas uma vez por semana na igreja tá bom. Já é o suficiente. Isso é uma expressão de negligência. Isso é uma expressão de descuido. Isso é colocar as coisas que não são ruins, mas as coisas dessa vida em posição superior às coisas de Deus. Isso focando especialmente no nosso envolvimento com a igreja local. Em relação ao entusiasmo, se nos falta entusiasmo pelas coisas de Deus, nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos faça borbulhar, como Charles Spurgeon nos disse. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos encha. É isso que Efésios 5 fala, que nós temos que ser cheios do Espírito. Nós temos que pedir que o Espírito Santo nos incendeie nesse sentido. E por fim, em relação ao serviço, nós temos que cumprir os nossos deveres com prontidão. Quando nós olhamos os profetas, quando ouvem o chamado de Deus, qual a resposta deles? Senhor, eis-me aqui. Quando Deus, na visão de Isaías, em Isaías 6, quando Deus perguntou, quem irá por nós? Isaías era um estranho ali naquele contexto, mas ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é uma expressão do serviço ao nosso Deus. Quem é que vai falar do Evangelho para os seus familiares? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é que vai trabalhar naquele departamento defasado da igreja? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é que vai substituir aquela escala que ficou defasada? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem é que vai falar com aquele irmão? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, eis-me aqui, envia-me a mim. É um serviço pronto, prontidão. Não é aquela reflexão, eu vou ver e te aviso. O brasileiro gosta de fazer isso, né? Vamos marcar alguma coisa? Eu vou ver e te aviso. Nunca vê e nunca vai avisar. E às vezes a gente faz isso no serviço a Deus. Irmãos, nós precisamos de voluntários aqui. Eu vou ver e te aviso.
serviço a Deus tem que ser pronto. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina nesse pequeno versículo que fala sobre o nosso modo de vida. Isso é claro, como eu disse para os irmãos, num contexto mais imediato, diz respeito ao amor cristão, e tudo isso pode ser aplicado ao amor cristão. Deve ser um amor diligente, deve ser um amor fervilhante, cheio de entusiasmo, e um amor que se expressa no serviço a Deus, e consequentemente no serviço aos irmãos também. Mas de modo geral, a nossa vida tem que ser marcada por isso daqui. A nossa vida inteira, todas as áreas da nossa vida, deve ser marcada por diligência, entusiasmo e serviço. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra que nos ensina a como viver, a como fazer as coisas, e não somente na ação em si, mas na nossa disposição, no modo como nós enxergamos as coisas também. Senhor, ajuda-nos a ter uma visão correta da Sua majestade, para que nós lembremos que estamos servindo ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos fervorosos, não em termos pentecostais, de êxtase, de experiências supostamente sobrenaturais, não, mas fervorosos como pessoas entusiasmadas, realmente engajadas, intensamente envolvidas de coração na Tua causa, nas atividades da igreja, nas nossas disciplinas espirituais. Livra-nos do inverno espiritual e traga o verão espiritual para a nossa vida. Aproxima-te de nós, por favor, Senhor, com o sol da Sua graça, para que espante o frio desse inverno que muitas vezes se instala em nosso coração. Ajuda-nos, por favor, Senhor, a sermos diligentes, que nós não sejamos preguiçosos, descuidados, relaxados, mas que nós realmente tenhamos um compromisso firme nisso tudo que falamos aqui. É o que nós pedimos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.